Antes de eu passar para a parte do V4, eu quero falar sobre um assunto que tem um pouco de ligação do que a gente viu na aula passada, né? Que é você trocar a classe que tem em um elemento HTML através de uma condição booleana. É bem interessante isso. Então eu vou criar aqui uma outra classe nesse meu componente cliente, que eu vou chamar de cliente-premium, tá? Cliente premium. E aí, o cliente premium, ele vai, a diferença, né, é que ele vai ter o fundo, escuro e o texto vai ser dourado. Então aqui eu vou colocar um yellow. Então eu tenho aqui duas classes, cliente e cliente premium, tá? Então, por exemplo, eu vou só trocar aqui só para você ver, ó. No caso não é nem classe, né? Eu estou usando ID. Então eu vou ter que mudar para classe, porque isso que eu vou te mostrar só funciona com classes, tá bom? Então vamos mudar isso aqui para classe. Então aqui eu tenho a classe cliente, que é a mesma coisa, né? E eu vou ter a classe cliente premium, que é essa classe aqui. Então o que é que eu quero fazer? Eu vou definir uma variável aqui, pode ser prop também, tá? Mas eu vou definir uma variável dentro do data, que eu vou chamar de isPremium. E aí ela vai receber falso por padrão, tá? E aí o que é que eu vou fazer com essa variável? Basicamente eu vou fazer o seguinte. Eu quero que caso o cliente seja premium, na div dele, ele tenha essa classe. E caso ele não seja premium, na div dele, ele tenha essa classe normal. Como é que eu faço isso? É bem simples, ó. Eu posso chegar aqui e fazer assim. Aqui eu posso abrir um JSON, né? Um objeto. E para isso funcionar, eu tenho que colocar aqui, ó, dois pontinhos na frente de class, tá? E aí aqui dentro eu consigo fazer o seguinte, eu vou passar o nome da classe que eu quero usar, entre aspas. Então beleza, a classe que eu quero usar aqui é a classe cliente. E eu só vou usar a classe cliente quando alguma coisa for verdadeiro ou falso. No caso, essa alguma coisa vai ser a variável isPremium. Então eu só vou adicionar essa classe cliente aqui quando isPremium for falso, tá? Vamos salvar isso aqui e ver o que acontece. Não acontece nada, porque por padrão isPremium já é falso em todos os componentes. Mas se eu colocar true aqui, ó, olha o que acontece. Eles perdem o estilo. Daí como é que eu faço para colocar mais comparações aqui? Eu posso vir, colocar uma vírgula, colocar o nome da outra classe que eu quero comparar, tá? Então pode ser algo do tipo a classe cliente premium, né? E aí aqui eu posso passar true, false, aquela mesma coisa de sempre. Só que aqui eu só quero exibir a classe cliente premium quando a variável isPremium for verdadeira. Então olha só, aqui eu estou colocando, ó, quando a variável isPremium for falsa, use essa classe. Quando a variável cliente premium for verdadeira, quer dizer, quando a variável isPremium for verdadeira, use essa classe aqui. Vamos ver a diferença? Como a variável aqui está true, isPremium, ele está usando essa classe. Quando eu passar para false, olha o que acontece. Ele muda. Quando eu passar para true, ele faz o quê? Muda aqui também, tá? No caso, eu vou colocar false. Pronto, show de bola. Então, é algo bem interessante, é algo muito útil mesmo, você trabalhar com lógicas, com classes no CSS. Então é isso, eu te vejo na próxima aula.